Bom dia, Nono, beleza? Galera, pensando que nós precisamos finalizar a nossa apostila volume 3 e por conta de alguns problemas, feriado, alguns grupos não conseguiram apresentar o seminário, entre outros problemas, eu vou deixar as aulas gravadas, tá bom? Tá ok? No Classroom, para que vocês tenham um tempo, né, adequado de assistir as aulas, de pausar, de voltar, de perguntar, de tirar dúvida, tá? Sempre estou à disposição de todos para esclarecimentos, tá bom? Então eu vou usar o slide que eu tinha montado para explicar na interação, né, na aula, mas acabei não tendo essa oportunidade, então inicio com vocês aqui uma das últimas aulas aí da apostila 3, tá? Bom, regionalização da Ásia, né? A Ásia é um continente muito grande, né? Então, o maior continente do mundo, 44,2 milhões de quilômetros, com a maior população do mundo, né? 59% da população mundial vive na Ásia, diversos povos, né? Diversas culturas, berço de civilizações milenares, aquela coisa toda, né? A formação dos países da Ásia é recente, né? Se vocês olharem para a Ásia, vocês percebem que a Ásia foi palco de imperialismo, né? De colonialismo e imperialismo, né? Domínio por parte dos países europeus, né? Portugal, Holanda, Inglaterra, França, né? Foram países que dominaram vastas regiões do continente asiático, e esses países eles se tornaram independentes apenas depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tá? Existem, até por isso mesmo, e outras questões, uma série de diferenças socioeconômicas, tecnológicas. Enquanto nós temos grandes economias, que são as economias que mais crescem no mundo, né? Os países mais poderosos do mundo hoje em dia, como China, Japão e alguns tigres asiáticos, como Coreia do Sul, por exemplo, nós temos outros países pobres, né, como Afeganistão, nós temos o Paquistão, nós temos Bangladesh, Mianmar. Então, países, né, bem complicados, Laos, Camboja, né, países bem pobres, tá? Quando a gente olha para a Ásia, você tem que lembrar, né, que a parte norte, ou se você preferir, setentrional da Ásia, é ocupado pela Rússia, tá? A Rússia é aquele gigante país bicontinental, né? Então tem 40% da Rússia na Europa e 60% da Rússia no continente asiático. E toda a extensão do norte da Ásia, nós podemos dizer que é basicamente composto pela Rússia. Professor, mas será que a Mongólia, será que mais alguém não entra ali e tal? Se você seguir bem posicionamento mesmo, não tem jeito, tá? Seria só a Rússia mesmo. Nós temos o Oriente Médio, né, a região mais rica em petróleo no mundo, né, que fica naquilo que nós vamos chamar de Ásia Ocidental, né, com climas semidesérticos e desérticos, banhados por algumas grandes bacias hidrográficas, como os rios Tigre e Eufrates, que dão origem ali a uma grande quantidade de petróleo. Tá? E o Golfo Pérsico, que vem de antiga Pérsia, né? A antiga Pérsia é o atual Irã, tá bom? Se tornou Irã em 1929 e é o berço, vamos dizer assim, eu diria que é o maior reduto, né, mundial do islamismo, tá? Oriente Médio. Aqui vocês estão vendo o mapa. Esse mapa é muito legal. Então, norte da Ásia, centro da Ásia, sul da Ásia, Ásia Ocidental, ou Oriente Médio, Ásia Oriental, Extremo Oriente e Sudeste da Ásia. Aí vocês podem ir observando os países, né? Extremo Oriente temos Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul e tal. A sul da Ásia nós temos a Índia, nós temos Mianmar, Bangladesh, Butão, Nepal. Todo mundo que está abaixo da cordilheira do Himalaia, nós chamamos de Ásia Meridional, tá? Ou Sul da Ásia, tá bom? Vejam que só a Rússia, né, se apresenta na Ásia Setentrional ou Norte, né? Ásia Central, aí nós pegamos uma parte da China, pegamos uma parte aqui da Mongólia, principalmente as ex-repúblicas soviéticas, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão e por aí vai, tá? E a Ásia Ocidental nós pegamos predominantemente o Oriente Médio. Tá? Aqui vocês estão vendo um centro, né, uma Kaaba, né, que é os antigos centros religiosos dos povos árabes da Península Arábica. Antes da formação do islamismo, eles eram politeístas, né, adoravam cerca de 300 ídolos. E no ano de 622 foi criado o islamismo pelo profeta Maomé, né, que escreveu o Corão, e a partir dali houve uma grande islamização, né, de toda essa região do mundo, que depois foi expandido para a África, para o sul da Europa, para regiões da Ásia e tal,
o islamismo é a religião que mais cresce no mundo, tá? Ela cresce em uma média de 3% ao ano. E essa religião ela é monoteísta, né? Assim como o cristianismo e o judaísmo. E juntas são as 3 maiores religiões do mundo, tá? O cristianismo com um pouco mais de 3 bilhões de seguidores, o islamismo algo em torno de 1,6 bilhões de seguidores e o judaísmo com um pouco mais de 1 bilhão de seguidores, tá? E aqui do lado vocês têm um barco estacionado na rua após um tsunami em 30 de abril de 2011 que atingiu a cidade de Fukushima, no Japão. O extremo oriente ou o extremo leste da Ásia, assim como as regiões ao norte, né, centro, né, no caso, norte, são regiões de instabilidade tectônica, né? Nós temos aqui a Cordilheira do Himalaia, então aqui tem terremoto, temos aqui o encontro de várias placas tectônicas, Pacífico, Euroasiática, Índica e por aí vai, gerando então enormes possibilidades de terremoto e tsunami, tá? E vulcões ativos, é claro. O islamismo, gente, surgiu no século VII, como eu falei, né? Dando origem à cidade de Medina, que é a fuga lá de Maomé, né? De Yatreb até de Meca até Yatreb, né? A antiga Yatreb, que depois foi rebatizada para Medina. Medina significa cidade do profeta, né? E foi uma fuga que Maomé empreendeu, né? Dos seus perseguidores que queriam matá-lo porque a implantação do monoteísmo feriu o comércio de ídolos, né? Por parte lá dos líderes do comércio da Península Arábica. E essa fuga, né, que é chamada de Hégira, dá origem ao calendário islâmico, dá origem ao islamismo, tá? Que é datado de 622, século VII. Tá? E as cidades sagradas para o islamismo são Meca, Medina e Jerusalém. Nossa, mas Jerusalém não é uma cidade sagrada para o cristianismo, né? Porque foi lá que Jesus viveu e tal, tem o Santo Sepulcro, onde ele foi supostamente sepultado. E também é uma cidade sagrada para os judeus, porque lá ficava o Templo de Salomão, né? Onde tem o Muro das Lamentações e tal. Exatamente. Então, Jerusalém é um palco de conflitos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Sempre houve conflito lá, cruzadas, Idade Média, etc. e tal, tá? Mas, principalmente após o término da Segunda Guerra Mundial, porque a ONU reconheceu o Estado de Israel como pertencente ao Oriente Médio. E Israel não existia desde o ano 70, né? Quando foram expulsos pelo Império Romano. E aí os árabes, os muçulmanos começam a perder seus territórios para os judeus, e isso gera vários conflitos até hoje. Tá? Os cristãos são minoria, tá? São minoria nessas regiões. Algumas poucas colônias lá da Idade Média que tinham sido cristianizadas, ou mesmo ao longo do período do próprio Jesus, né? Dos discípulos e tal. Mas aí eu diria para vocês que cristãos representam 10% no máximo dessas regiões, tá? Sendo que judeus e islâmicos, muçulmanos, são a maioria, tá? No Sudeste e Extremo Oriente, as maiores concentrações demográficas do mundo. Então, lembrem sempre disso. China, as Coreias, tá? A Índia, tá? Os países ali da Indonésia. Então, são os países com as maiores concentrações de população do planeta. O Extremo Oriente, o Extremo Oriente, deixa eu só mostrar aqui de novo para vocês. Eu achei que tinha tido um probleminha aqui, mas eu não tive, né? Cadê? Só um segundinho. Então, seguindo aqui, pessoal. Vamos lá. Já me perdi aqui. Aqui. Achei. Beleza. Boa. Então, Extremo Oriente, país mais industrializados do mundo, tá? Também, no mesmo lugar. Então, nós temos potências, né, como China, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e, em especial, Japão, né, que é uma potência clássica, né, da industrialização. O Japão começou a se industrializar ainda no século XIX. Os tigres asiáticos e a China somente após a Segunda Guerra Mundial e ganharam muita força nos anos 70, final dos anos 70 e início dos anos 80. De lá para cá são os países que mais apresentam crescimento econômico no mundo, tá? 1,6 bilhões de habitantes em 2008, só em 2018, desculpa, né? Só na China, tá? E na Índia nós temos 1/3 da população mundial. E só a China, né, gente, apresenta 1,4 bilhões de pessoas, diante dos 1,6 bilhões dessa região, tá?
E é exatamente esse é um dos principais motivos da China crescer tanto, né? As pessoas perguntam, mas por que que a China cresceu tanto, né? Recebeu muito investimento externo, tem uma população gigantesca, então tem muita força de trabalho, e é uma força de trabalho barata e disciplinada, tá? Ou seja, eles ganham salários ridículos, tá? E não reclamam, tá? Não fazem greve, vivem em governos completamente autoritários, né? Ditatoriais. A China é uma ditadura, o Vietnã é, entre aspas, é uma ditadura. Tá? A maioria desses países, mesmo os que não se autodenominam ditaduras, são governos bem autoritários. As manifestações populares são bem reprimidas, não é igual ao Brasil, Estados Unidos, França, onde as pessoas, né, quando entendem por bem, saem às ruas para lutar pelos seus direitos, tá? Aqui nós temos um gráfico, né, do PIB chinês de 2000 até 2023. Vejam que eles estão dando uma patinada, né? Bateram 14% aqui nos anos 2006, né? Ano que o Brasil também estava muito bem. E foram caindo de 2009 para cá. Por quê? Por causa da crise dos Estados Unidos, né? Que afetou o mundo todo. A crise lá dos financiamentos, né? Dos Estados Unidos. Aí deu uma queda aqui, né? Em 2008 para 2009, né? Depois subiu. Aí quando a gente vai para 2017, vejam que crescimento menor, né? A China deixa de crescer 8, 9, 10% para crescer 6, 5% nos próximos anos. Agora com o coronavírus, né, com a Covid-19, tendência de crescimento mais fraco, né? Não tem jeito. E aqui comparando, né? A China, o Japão e os Estados Unidos, que são as 3 maiores economias do mundo. Tá? Então, os Estados Unidos vêm bem aqui, né, nos anos 50, 70, com bastante crescimento, que é o PIB em trilhões de dólares, tá? Ó, batendo aqui 20 trilhões de dólares. Tá? Os Estados Unidos hoje tem um PIB aproximado de 18 trilhões, a China aproximado de 12 trilhões, e o Japão na casa dos 5 ou 6 trilhões de dólares. Tá? O Japão, mesmo sendo uma ilha menor que Minas Gerais, né, metade, terremoto, tsunami, não tem área para plantar, não tem área para criar animal, não tem área para nada. O Japão consegue ser a terceira maior potência do mundo por conta da seu investimento em educação, tecnologia, suas empresas, tal, sua força vem disso. Tá? O Japão não cresce tanto, né, quanto os Estados Unidos e China, mas é um país muito forte. Tá? Se eu não me engano, esse é o último slide para a gente finalizar então essa aulinha. A China se tornará a maior economia do mundo em poucos anos. É o maior parceiro econômico do Brasil, então se liga na missão. Tá? O nosso governo atual é um governo complicado em relação à diplomacia internacional, né? Acaba falando muita coisa contra a China, e é um suicídio, porque a China compra 30% de tudo que o Brasil exporta. Tá? A China deveria ser o país onde a gente deveria ter mais relacionamento, mais convênios, mais tentativas de trazer a tecnologia que ele já tem para cá e fazer uma troca, né, de matéria-prima por tecnologia. O Brasil, se tivesse, né, um governo que pensasse um pouquinho no país, poderia fazer muita coisa importante aí com relação à China e, claro, com os Estados Unidos, União Europeia. Agora fechamos um acordo de livre comércio com a União Europeia, a gente podia fazer uma parceria de tecnologia com outras empresas. Enfim, o Brasil precisa se coçar, porque o Brasil está muito atrás em termos de industrialização, de produtividade e assim por diante. A Ásia Central, gente, são as ex-repúblicas soviéticas, né? Sofrem uma instabilidade política e econômica, são países pobres, com a economia muito atrasada, a agricultura tradicional ainda é a base da economia, eles têm muitas reservas de petróleo e gás, que são centro de atração de empresas multinacionais, principalmente da Rússia, tá? Da Gazprom. E por lá passam gasodutos, oleodutos, né? Assim como o Cáucaso, que vendem e transportam esse recurso para vários países. E é palco, né, de luta entre muçulmanos e cristãos, né, muçulmanos e eslavos e assim por diante. Tá? E ao sul da Cordilheira do Himalaia nós temos a Ásia Meridional, ou sul da Ásia, né, que são também enormes conglomerados humanos. A Índia tem 1,3 bilhões de habitantes. Nós estamos mostrando aqui para vocês o mapinha, né? Então, pegando aqui a Ásia Central, né, Cazaquistão, tá? E pegando aqui a Ásia Meridional, tá? Índia, tá? E Bangladesh, outros países aqui, Paquistão, né? Butão, Nepal, beleza? Muito bom. A Índia, gente, 34% apenas de urbanização. Você fala, nossa, mas a Índia é tão pouco urbanizada? Sim, população muito grande, gente. Não daria para todo mundo viver na cidade.
Então eles acabam mantendo atividades agropecuárias com grande número, né? Grande crescimento industrial. Então a Índia hoje é um grande produtor de produtos farmacêuticos, indústria de softwares, né? A Índia é um país em crescimento, muito, muito forte. A principal religião lá é o hinduísmo, né? Que é uma espécie de politeísmo, que se acredita que ao longo do nascimento até a morte, a alma vai tomando forma de ser humano, tá? E eles são divididos em castas, por isso que tem muita gente na Índia que vive em condições abaixo da linha da pobreza. Dentro do brahmarismo, né, que são o desenho do Brahma lá, né, que é a cabecinha, os braços, as pernas e tal, a população mais pobre estaria no pé, estaria lá embaixo. E os mais ricos estariam na cabeça, no topo, tá? Eles dividem a sociedade em castas, isso justifica a pobreza de quase 500 milhões de indianos, tá? É assustador, mas enfim. Né? Conflito com o Paquistão, né? Há um conflito seríssimo desde a independência da Índia, porque a Caxemira é uma região do norte da Índia, mas ela é ocupada predominantemente por muçulmanos, e esses muçulmanos lutam pela anexação da Caxemira ao Paquistão, que é um país predominantemente muçulmano, enquanto a Índia é predominantemente hinduísta. Isso tem gerado tensões de guerra, né, já gerou conflitos, e os dois países investem em armas nucleares. Tá? O Afeganistão, o país menos industrializado de todos esses, tá? Foi invadido pela União Soviética ainda no final da Guerra Fria, e é o berço de uma das maiores organizações terroristas do mundo, da Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, morto, né, oficialmente pelo governo Barack Obama em 2011. E o Afeganistão é um país que é rota de comércio e é um país estratégico, né, a posição estratégica há muito tempo, mas enfrenta sérios problemas. Galera, termino aqui. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Valeu!